O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Estamos estudando com o pastor Afonso Chaves aspectos doutrinários no livro de Levítico. Prosseguimos hoje no nosso estudo nas Sagradas Escrituras, nos livros do Pentateuco. Tendo se desenvolvido este estudo já por alguns dias, nos encontramos no livro de Levítico, agora no capítulo 13. Estaremos estudando o capítulo 13 e capítulo 14, dentro daquele título que temos estabelecido anteriormente, leis relativas à purificação, leis estas que estão ali em Levítico, desde o capítulo 11 até o capítulo 15. Fizemos o estudo alternado de alguns capítulos e agora estamos no capítulo 13 e 14, dentro desse título, Leis da Purificação. Deus, com cuidado com o seu povo, mostrando fatos, ainda que em figura, que são ensinos para nós no nosso dia atual. Sempre quando estudamos estas palavras em Levítico, precisamos estar atentos ao significado e não ficarmos presos ao cerimonial, ao ritual do templo ou alguns detalhes mais, mas a mensagem que Deus, pelo seu Espírito, assim de forma figurada, quer trazer para cada um de nós. Mas capítulo 13 e 14, o Senhor chama as palavras que aqui são colocadas como sendo leis da lepra. E o Senhor toma a enfermidade da lepra como figura do pecado. E o Senhor vai falar algumas coisas para nós, ainda que no sentido figurado, tomando a lepra como a representação, mas precisamos estar atentos ao ensino que aqui está sendo dado. Observemos que a lepra, até os dias de hoje, é uma enfermidade perigosa, sem cura, que pode passar a outros, contaminar outros. É uma enfermidade contagiosa e que, na verdade, se apresenta numa descrição nossa, humana, vamos dizer assim, a pessoa está morta em vida, porque o seu corpo, partes ou no total, perde a sensibilidade, vai se decompondo, vai se desfazendo, caindo até, em especial as extremidades do corpo, sem a pessoa sentir dor alguma. Assim, dedos, nariz, orelha, essas coisas vão caindo, simplesmente caindo. Feridas abertas e a pessoa não sente nada. E a palavra mostra para nós isto como representação do pecado. Aquele que está em pecado, o salário do pecado é a morte, mas o pecado em nós está trabalhando como lepra. Vai nos assolando, decompondo, desfazendo, sem nós percebermos. Seria esta uma representação mais adequada, ainda que em figura, do chamado pecado para a morte, que não há cura? Aí está a situação apresentada. Mas vamos entrar agora no texto do capítulo 13, quando nos primeiros versos, entre eles o verso 3, o Senhor falando nas palavras da lei da lepra, ele diz assim: o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, praga da lepra é. O sacerdote, vendo-o, o declarará imundo. Paremos um pouco. Se alguém estivesse com alguma enfermidade, alguma mancha, alguma inflamação, alguma coisa diferente, e suspeitando que pudesse ser lepra, observe que não levava esta questão ao médico, ao posto de saúde, ao hospital, a um especialista em alguma parte da ciência na medicina. Mas a palavra dizia: se está em dúvida, leva ao sacerdote. E o Senhor instrui no capítulo 13 todos os detalhes para os quais o sacerdote deveria estar atento, para analisando a pessoa naquele problema que trouxesse,
verificasse se fosse de uma certa forma assim que a palavra descreve, seria lepra. E se comportasse de uma outra forma, aí não é lepra. Se é lepra, a pessoa era imunda. E se não é lepra, a pessoa está limpa. É somente um probleminha que vai passar e tudo mais. Mas observemos bem, não era questão de saúde que Deus estava falando. O Senhor está falando em sentido espiritual. Aí está a caracterização mais adequada para lepra, representação do pecado. E diz a palavra que, se confirmasse lepra numa pessoa, o sacerdote deveria declarar isso na expressão de dizer, de bom tom: está imundo, tem a praga da lepra. É o verso 46 do capítulo 13, é que vai dizer para nós, e que podemos ler desta forma: todos os dias em que a praga estiver nele, será imundo. Imundo está, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Pronto, é excluído do convívio do povo de Deus. Não pode estar com os outros, não pode estar na cidade do povo de Deus, não pode ir ao templo, não pode se chegar a Deus. É uma expulsão total. Aí está o símbolo do pecado. Conforme vimos em Isaías, o que nos faz separação entre nós e o nosso Deus é o pecado. E a lepra representava isso. E até hoje, como marca, para nós entendermos dentro das figuras do passado e aqui em Levítico, a lepra continua sendo incurável. É a mesma coisa. Precisa ter um cuidado especial com aquele que é leproso. A enfermidade passa. O conviver com pessoas em transgressão, em pecado e destemor de Deus, isso pode também redundar em faltas em nós, pela falta do mesmo temor. E aí vem a sequência do mal assolando e avançando continuamente. Mas entendamos bem esse particular, não é o convívio material, é o convívio na falta, ou com o faltoso, como se nada fosse. Mas lembremos, irmãos, da gravidade desta lepra, que no passado lemos que alguns homens foram feridos de lepra quando pecaram de uma forma grave contra Deus. Lembramos daquele rei que profanou o santuário, sendo o rei, não lhe sendo permitido entrar no santuário e queimar incenso, ele ousou fazer isso, porque era rei, quis fazer e ficou leproso na hora. Lembremos de Geazi também, aquele que era servo de Eliseu, não teve cuidado com as coisas de Deus, pelo que a lepra veio sobre ele em repreensão, em castigo. Enquanto que casos de cura de lepra, raríssimo no chamado Antigo Testamento, no tempo do passado, encontramos praticamente só Naamã, que indo buscar o socorro de Deus, Eliseu lhe dá a instrução, mostrando que a bênção viria na cura da lepra, se ele entrasse no Rio Jordão e se banhasse 7 vezes. Fora disto, não temos noção nenhuma de alguém que tivesse lepra e viesse a ser curado. Isso significando que não havia cura do pecado no passado, nem mesmo na lei. Só mesmo um socorro especial de Deus, como o caso de Naamã, repetimos, e que ele quis a bênção, buscou a Deus, e essa bênção veio para que Deus fosse conhecido na Síria, para que Deus fosse glorificado na vida daquele homem chamado Naamã. Mas continuemos mais um pouco. Lei da lepra. Rara a cura, dissemos. Entretanto, no capítulo 14, para o qual agora passamos, o Senhor vai falar de uma situação em que, se alguém que antes era leproso, de alguma forma veio a ser curado, ele deveria outra vez se apresentar ao sacerdote, que na verdade não é ele ir ao encontro do sacerdote, porque ele era proibido entrar no arraial. O sacerdote deveria ir ao seu encontro fora do arraial para analisá-lo, para ver se aquele problema de lepra, se a lepra em si, nas suas muitas modalidades, existia ainda na pessoa ou já não existia mais, a pessoa teria sido curada. E assim sendo, deveria então proclamar: está sem a lepra.
Ainda que esteja sem a lepra, entretanto era necessário um ritual de purificação. Vamos entender o seguinte: é como alguém que peca, mas ainda que pare de pecar, ainda não recebeu a purificação, vamos dizer assim, o perdão, a expiação do pecado que pecou. Se alguém estivesse assim, curado, viria o sacerdote confirmaria a cura, aí entraria num processo de purificação. E é bonito nós vemos esse processo quando lemos no capítulo 14, verso 4 em diante, como é que Deus determinou o ritual da sua purificação. Diz assim: então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar, se tomem 2 aves limpas e vivas, e pau de cedro e carmesim e sopo. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas, e tomará a ave viva e o pau de cedro e o carmesim e o hisopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas vivas. E sobre aquele que se há de purificar-se da lepra, espargirá 7 vezes, então o declarará limpo, e soltará a ave viva sobre a face do campo. Olha que bonito, irmãos, vamos entender isso. Olha que bonito. Era leproso, foi curado. Qual é a forma mesmo de ser curado? Qual o remédio que cura a lepra? Nenhum. Então somente milagre de Deus. Também o pecado, ninguém pode perdoar pecado, e ninguém alcança a expiação das suas faltas por obra nenhuma, nem por mérito nenhum, nem por dinheiro nenhum. É tão somente intervenção de Deus, misericórdia de Deus. Mas sendo perdoado, esse processo de perdão, de purificação, é representado dessa forma: 2 aves. Uma seria morta, o seu sangue derramado num vaso com águas vivas, e depois daquela água aspergido sobre o que antes era imundo e leproso, e o declarará então limpo, e a ave viva é solta sobre a face do campo. Vamos entender bem isso. O que é que Deus quer dizer com esse ritual? Perdão do pecado, o ser sarado da lepra espiritual que não tem cura humana nos meios humanos. Tão somente uma vida dada por aquela vida poderá fazê-lo ser limpo e assim livre para continuar a sua existência sobre a face do campo. Assim está falando do sacrifício de Jesus outra vez nessa simbologia. Jesus, a ave antes viva e que foi morta, derramou o seu sangue esse que é aspergido sobre nós antes leprosos nos pecados, nas ofensas, nas transgressões, iniquidades. Ele morreu e nós fomos declarados limpos e livres para voar alegres, desfrutando da presente existência e também da futura. Aí está, irmãos, a simbologia bonita da expiação dos nossos pecados, representado neste texto, capítulo 13 e 14, como sendo a lei da lepra. Quero fazer umas observações. O interessante, lembremos dos evangelhos, da obra que Jesus estava fazendo, curando toda forma de enfermidade, trazendo saúde a todos os enfermos, repreendendo todo o mal. Nunca houve coisas assim tão tremendas, dos cegos verem, dos surdos ouvirem, dos mudos falarem, dos paralíticos andarem, mortos sendo ressuscitados. E quanto aos leprosos, vamos dizer assim, uma única vez que me conste, que eu lembre, que houve cura de lepra. Uma única vez, por intervenção, milagre, misericórdia de Deus em Naamã. Mas no tempo de Jesus, os sacerdotes podiam estar um pouco admirados, surpresos, porque volta e meia estava chegando um ex-leproso para apresentar-se, pedir socorro, para ser analisado e dizer: estou curado. Quem te curou? Jesus de Nazaré. Porque a ordem de Jesus quando curava os leprosos é: vai e apresenta-te
aos sacerdotes conforme manda a lei. Se nunca houve, em séculos e milênios, cura de lepra, a não ser o caso de Naamã, em Eliseu, ou através do ministério de Eliseu, agora de repente começa a aparecer um outro, de repente chega a 10 lá, para serem declarados limpos pelos sacerdotes. Era notório, mas Jesus deixou notório que estava ali presente alguém que tinha muito mais poder e graça do que o próprio Eliseu. Se Eliseu curou um como mensageiro de Deus, agora estava presente alguém que não curava um, mas muitos, e até 10 de uma vez só, se fosse necessário, e como de fato aconteceu. Era para todos nós, era para os sacerdotes, todo o povo de Israel daquela época entender que aquele que cura da enfermidade espiritual estava presente, trazendo saúde com abundância para o povo. Mas quantos não perceberam isso? Por isso que Isaías também declarou, né? A quem se manifestou o braço do Senhor? Mas estava claro. Quantos leprosos Jesus curou e que os evangelhos registram? É só contar, ver nas passagens, e ali são muitos, para testemunho de que Jesus de Nazaré tinha poder para perdoar pecados. O que alguns chegaram a duvidar e murmurar e dizer: quem é este? Diz blasfêmias, perdoar pecado é coisa só de Deus. Mas ali estava Jesus curando a muitos da lepra. Mas lembremos, não é lepra física que era importante, aquilo era só símbolo do pecado para a morte mesmo, e que é contagioso. Mas Jesus trazia plena saúde para aqueles que chegavam a Ele, porque Ele veio para isso mesmo, buscar e salvar o que estava perdido. Todos esses fatos que nós estamos lendo, irmãos, estão aí nos capítulos 13 e 14 de Levítico. Não há forma de perdão de pecado por ritual nenhum, por consagração nenhuma, por qualquer atitude e mérito dos homens, por atuação nenhuma dentro das religiões, mas tão somente o perdão de pecados vem da parte de Deus diretamente ao encontro dos homens. É certo aquilo que João Batista disse quando falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus traz inteira saúde espiritual. Continuando o nosso estudo, vamos agora para o capítulo 17. Estou deixando o capítulo 16 porque estará estudado juntamente com as informações do capítulo 23. Mas no capítulo 17, dentro de Levítico, nós temos também instruções da parte de Deus, e no particular, o assunto é sobre a reserva do sangue. Deus, no seu senhorio, determinando que o sangue estava sendo colocado como figura, representação da vida, pelo que o sangue não era para o homem dele utilizar como alimento, não era o homem autorizado a derramar sangue, e tudo isso dentro daquela observação, destaque, de que é o sangue que faria a remissão dos pecados. Se alguém olhar dentro da exposição das palavras e olhar para o sangue como algo especial, não é o material, não é o sangue, mas Deus tomava aquilo para representar, chamar-nos a atenção, deixar conosco uma simbologia, uma figura bem firme. O sangue representa a vida, e a vida pertence a Deus, e Deus deu a vida para a expiação da vida, em resgate de outra vida. Pelo que vida, irmãos, de qualquer um pertence unicamente a Deus, e a vida do próprio Deus seria dada para salvar a nossa vida. Olha como Deus enobrece o nosso ser e mostra o quanto Ele tem nos amado. Mas ficou a ordenação no capítulo 17, e dentro dessa ordenação vem detalhes que às vezes são importantes nós considerarmos. Capítulo 17, versos 11 e 12, a palavra vai dizer para nós que não é permitido ao homem comer com sangue. É um ritual simples. Alguém pode chegar e dizer: mas isso é coisa do Antigo Testamento. Sim, é do tempo anterior à vinda de Jesus. Mas o verso 11 e 12 que nós apontamos diz assim: porque a alma da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma.
porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Verso 12, portanto, tenho dito aos filhos de Israel, nenhuma alma dentre vós comerá sangue, nem um estrangeiro que peregrina entre vós comerá sangue. Isso, irmãos, alguns anos atrás, 40 anos para mais, entre os evangélicos, em especial dentro da cristandade, se tomava cuidado disso, não comer sangue. Porque não é coisa do passado, é coisa do tempo que hoje alguns chamam de dispensação da graça. Porque em Atos capítulo 15, depois de Jesus ter passado pelo Calvário, pela sepultura, ressuscitado e subido aos céus, houve questões a serem resolvidas, ensinos, disciplina para a igreja. E entre estas coisas, Atos capítulo 15, repito, ficou bem frisado, de que todos, não só os israelitas que estavam atentos e debaixo da lei, mas todos os gentios que aceitavam a fé em Cristo Jesus, deveriam ter alguns cuidados. Como? Se abster da prostituição, dos ídolos, aí fala da carne sufocada e do sangue. Hoje vemos que não está muito sendo falado isso no meio evangélico, mas a reserva do sangue é a ordenação do tempo que chamamos de dispensação da graça. Atos capítulo 15, lembremos que depois de todos os apóstolos e a igreja reunidos ali em Jerusalém, a sentença foi essa: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós mandar-vos que, aí diz, abster-se da carne sufocada, ou seja, aquela que reserva o sangue dentro dela, e do sangue. Se isso fizermos, bem fazeis. Foi a palavra que ficou dos apóstolos para nós. Então esse cuidado tem que ser colocado até hoje, em todos os sentidos. É aqui mesmo, no capítulo 17, verso 13, que eu lembro de um costume dos antigos e que era cumprido. Antigos, quero dizer, do tempo que eu vi com os meus olhos. Quando diz a palavra no verso 13, também qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que caça de animal ou ave que se come, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó. Como eu lembro disso? Num tempo que não era nem evangélico ainda. A minha avó, bisavó, não sei mais até onde minha memória lembra, mas o fato eu lembro. Dos animais domésticos que iam ser sacrificados para, vamos dizer assim, imolados, mortos para servirem de alimento. Eu lembro que jogava o sangue no chão e colocava o pó em cima. Só entendi isso quando eu vim para o evangelho e li na palavra de Deus, que não tinha o costume de ler assim a palavra de Deus com mais detalhes também. Vamos dizer assim, o entendimento estava fechado. É que eu vim entender que entre nós, aqui nesta cidade, há uns 30 anos e poucos atrás, quando alguém de nós ia no mercado, na mercearia, no armazém, na feira, comprar, conforme o costume, frango, por exemplo, mais fácil, popular. Todos que vendiam olhavam para você assim e se entendesse, observasse que você era diferente, era evangélico, ele já perguntava quando você pedia o frango, é destroncado ou pescoço cortado? Eles sabiam. O vendedor sabia, olhava para nós, via que era crente, a gente fazia a diferença, a gente era diferente. Ele já perguntava, porque ele sabia do costume, em obediência à palavra. Hoje parece que isso é tão ridículo, tão supérfluo, mas é uma ordem, é um mandamento que Deus deixou no passado e na atualidade também. Quem é que tem observado isso ainda? Mas está escrito, a reserva para com o sangue é determinação da parte de Deus, para nós lembrarmos que Jesus deu a sua vida para resgate da nossa vida. O seu sangue foi derramado, o sangue dele derramado é o conserto, é o penhor, é o selo da nova aliança para a nossa salvação. Esse é o sentido. Deus quer que sejamos lembrados sempre. Ele deu a sua vida por nós. Portanto, quando nós obedecemos a lei, ao que está em Atos capítulo 15, e algum animal é morto, e a gente dispensa o sangue, é como se nós disséssemos para Deus, Senhor, eu te agradeço esta vida que foi assim, entregue, para que eu possa do corpo me alimentar, mas a vida representada no sangue,
continua pertencendo a ti, é devolvida a ti. Somente isso, o entendimento de que a vida é um dom de Deus e que esse dom precioso dele mesmo foi dado para resgate das nossas almas. Isso está no capítulo 17. Mas tem outra instrução aqui que eu quero fazer um destaque para nós entendermos algum particular. Quando a palavra diz, leio agora os versos 3, 4 e 5, no início do capítulo. Qualquer homem da casa de Israel que degolar boi, ou cordeiro, ou cabra, no arraial, ou quem os degolar fora do arraial, e os não trouxer à porta da tenda da congregação, para oferecer oferta ao Senhor diante do tabernáculo do Senhor, a tal homem será imputado sangue, derramou sangue, pelo que tal homem será extirpado do seu povo. Sério isso aqui. Verso 5 ainda. Para que os filhos de Israel, trazendo os seus sacrifícios que sacrificam sobre a face do campo, os tragam ao Senhor, à porta da tenda da congregação, ao sacerdote, e os ofereçam por sacrifícios pacíficos ao Senhor. O que a palavra está querendo dizer? Vamos usar as nossas expressões. Se alguém quer fazer a oferta ao Senhor, daquelas 6 ofertas que nós já estudamos, algumas delas envolvendo a morte de um animal, que seria degolado, seu sangue derramado, e isso teria que ser feito à frente da porta, da tenda, da congregação, e o sangue da oferta derramado junto ao altar do holocausto. É isso que Deus está dizendo. A vida tem que ser devotada, entregue a Ele. Observe bem esse particular. Se alguém fizesse isso, de gastar a sua vida fora do altar do Senhor, ainda que querendo dizer que fosse em oferta ao Senhor, se não fosse na tenda da congregação, com o sangue derramado no altar do holocausto, tal alma, tal pessoa seria excluída do povo de Deus. É sério assim? Por quê? Qual o significado? A vida tem que ser dada como devolução a Deus. Veio dele, deve devolver? Devemos devolver essa vida para Ele. Por isso que Jesus também, no Calvário, chegou a dizer: nas tuas mãos entrego o meu espírito. É importante considerar, e quero puxar para esta parte, porque a palavra de Deus vai dizer para nós aqui mesmo no capítulo 17, vou ler o verso 8, diz assim: diz-lhes, pois, qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, quer oferecer holocausto ou sacrifício, e não o trouxer à porta da tenda da congregação para oferecê-lo ao Senhor, o tal homem será extirpado dos seus povos. Estamos lendo o verso 8 e 9. E o verso 7 diz: nunca mais sacrificarão o seu sacrifício aos demônios, após os quais eles se prostituem. Isto ser-lhes-á por estatuto perpétuo nas suas gerações. Ou seja, irmãos, a vida deve ser devotada a Deus. Se alguém dá a sua vida por alguma outra coisa que não seja no altar de Deus, não tem nada a ver com Deus, está fora. Alguém pode entregar a sua vida ao amor à pátria, por um ideal qualquer, político ou humanitário. Isso não tem valor diante de Deus nenhum. A vida tem que ser devotada a Deus, para ter o valor de uma oferta a Deus. Se não for para Deus e no seu altar, a vida gasta e derramada, na verdade, terá sido aos demônios e não a Deus. Grave isto. É sério isto. Será que nós estamos compreendendo o que significa a palavra? Se nós amarmos a nossa vida, perdê-la-emos, mas se nós a entregarmos ao Senhor, ou a dermos ao Senhor, pela verdade, pela justiça, pelo seu nome, isso não será depois devolvido? É sério. Agora é importante considerarmos esse fato, e quanto que o Senhor leva a sério isso, que a lei determinando uma coisa desta, quando naquele tempo passado aconteceu do templo de nosso Deus ser destruído em Jerusalém, e Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra, os judeus, os que eram na época representativos do povo de Deus na face da terra, ficaram sem a possibilidade de apresentar a Deus ofertas. Observe bem isso.
o povo de Israel pela lei, para ter expiação dos seus pecados, para se fazer agradável a Deus, chegava-se com ofertas, e que tinha que ser na porta da tenda da congregação. Se agora não tem a congregação, se não tem o altar do holocausto, quem é que pode trazer uma oferta a Deus? Qual pessoa que quer ser justificada pela lei poderá se aproximar de Deus, já que não tem templo, para, obedecendo a lei, fazer a expiação das suas transgressões? E nem cumprir a lei nas festividades ordenadas, as solenidades, quando Deus diz: todo homem comparecerá diante de mim 3 vezes ao ano. Se não tem templo, se não pode chegar a Deus, porque não pode oferecer ofertas, nem há templo. Então, aquele que quer viver pela lei e se justificar pela lei, está totalmente perdido. Não há possibilidade de expiação mais de pecado, nem de se fazer agradável a Deus. Observe, e até hoje, a data de hoje, o templo em Jerusalém está desfeito. E nenhum homem, nem israelita ou não, pode chegar a Deus pelas ofertas que a lei determinava. É Deus deixando firme para os israelitas, que eram chamados seu povo, israelitas segundo a carne, que eles estão sem expiação de pecado. Eles estão fora do concerto de Abraão, de Isaac e de Jacó, malditos pela lei, porque não conseguem cumprir a lei. Isso mesmo, para eles saírem da lei e observar o que a lei aponta: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E observem que até hoje, muitos, de uma forma e de outra, estão presos à lei, querendo se justificar pela lei. E há pessoas que estão tão afastadas de Deus, achando que estão agradando a Deus, mas não estão, porque continuam executando sacrifício de animais, derramando nas esquinas, em alguns outros lugares, como sendo para Deus. E o pior, não são animais limpos, às vezes são animais imundos, como um caso de porco, que é notório, galinha preta e não sei o que lá mais. Isso é uma blasfêmia contra Deus. E toda oferta que não é no santuário, todo sangue derramado que não é no santuário, diz a palavra, é aos demônios. Com isso a palavra era para ninguém nunca mais se envolver com sangue, em qualquer aspecto de serviço ou agrado a Deus, porque é uma abominação. Vivemos o tempo que Jesus disse: o lugar de adorar a Deus não é no santuário, não é lá em Jerusalém, não é no monte de Samaria, muito menos numa esquina. Mas o lugar de buscar a Deus, de adorar a Deus, é adorando em verdade e espírito. Aí está, num fato simples, palavras de um capítulo 17, que alguém pode achar que é obsoleto, que não tem nada a ver com hoje. Mas hoje, há muitos que transgridem nessa mesma palavra. Lembro de um fato que aconteceu há alguns anos, em que um certo cristão tinha um filho que estava com um problema de saúde muito grave. Muito grave. E a medicina determinava: tem que doar sangue, tem que receber sangue, tem que passar pela transfusão de sangue. E os pais daquela criança, de jeito nenhum. De jeito nenhum. No cuidado de quê? Da lei. Desse mandamento da reserva do sangue. O mundo inteiro criticou. Ele foi chamado de fanático, de louco, de falta de amor com o filho e tudo mais. E zombarias e outras coisas mais, naturalmente, vieram junto. Mas eu fico assim pensando comigo mesmo. Se ele estava certo ou se ele estava errado, ele estava com um cuidado com uma lei da parte de Deus. E será que os outros que falavam isso ou falavam aquilo e zombavam dele tinham cuidado, temor de Deus? Ou não isto, ou isto, o temor de Deus e o querer entender precisamente o que a palavra diz, veio a passar pela mente deles? Pelo que penso comigo mesmo, no dia do juízo lá no céu, é mais fácil esse pai vir a ser aprovado, porque ainda que custasse a vida do seu filho, ele não queria transgredir contra Deus naquilo que ele entendia ser o certo. Enquanto que muitos, sem temor de Deus, sem considerar que era um cuidado com as coisas de Deus, com entendimento ou sem entendimento, mas eles que zombavam e criticavam, estavam desprezando, na verdade, o próprio Deus. Se houver um juízo, mais fácil aquele pai que veio a perder o seu filho ser aprovado, do que toda a humanidade que o criticou. Que nós possamos considerar melhor essas coisas, né, irmãos? Se ele temia a Deus e queria agradar a Deus,
Quem somos nós para criticá-lo? Mas continuemos. Nós vamos entrar agora em outra parte do nosso estudo. Vou tomar mais um bloco de capítulos, capítulo 18 e capítulo 19 e também o capítulo 20, considerando assuntos que aqui temos da parte de Deus, que eu vou chamar de advertências, alertas de Deus contra as abominações. O assunto, irmãos, inicia no capítulo 18, e Deus falando desta forma nos primeiros versos, de 2 a 5, que leio agora. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus. Verso 3: não farei segundo as obras da terra do Egito em que a habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis conforme os meus juízos, e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, fazendo-os o homem, viverá por eles. Eu sou o Senhor. Deus está advertindo ao seu povo. E observe que por 3 vezes nesse texto ele diz: eu sou o Senhor. Por que repetir tantas vezes? Ele é o Senhor das nossas almas e o que ele ordena é para ser cumprido. É ordem, mandamento. Não é para ser questionado. É ordem expressa. E o assunto já se explica nesse verso 2, quando Deus diz: vocês viveram em meio a um povo no Egito que tinha lá os seus costumes, modos de proceder e viver. Vocês vão para uma outra terra que eu vou dar, onde há povos que têm outros costumes, costumes deles, de viver, de proceder. Mas vocês não vão viver conforme o costume de uns, nem de outros, mas andareis nos meus estatutos. Observe bem isso, irmãos. Deus chamava para si um povo diferente, diferente de onde nós saímos, diferente no meio de onde passaríamos a viver. Infelizmente, ainda que eu venha repetir isso outras vezes, a tendência do povo evangélico hoje é copiar os povos em nosso redor. E nós não temos uma identidade de cristão, ou de evangélico, ou de pentecostal. Que diferença há? Mas Deus quer que essa diferença fique notória em muitas coisas. É para sermos um povo especial, diferente. A palavra diz separado dos outros povos, para ser um povo do jeito que Deus quer. E repito, Deus diz: eu sou o Senhor. 3 vezes já falou isso. Isso que significa? Ele está mandando. Não é para questionar, é para obedecer. E assim o Senhor vai falar, a partir do verso 6 até o verso 18 desse capítulo 18, Deus vai falar sobre a nudez e as uniões ilícitas. Nós estamos vivendo um tempo, observem, de que a tendência das pessoas, perdoe-me, em particular as mulheres, diminuem as roupas com que se cobrem, avançam progressivamente para a nudez, enquanto que a palavra aqui determina um cuidado com a nudez. As pessoas se expõem facilmente, a título de banho público, e etc, etc, mas é uma exposição, e a palavra proíbe toda forma de nudez em que estejamos participando. Nudez que envolva pai, mãe, madrasta, sobrinhas, tias, netas, irmãs, noras, cunhadas. Isso está do verso 6 ao verso 18. Não falei ainda de uniões ilícitas entre pessoas aqui relacionadas. A palavra diz: não pode, não pode, não pode. Sem falar da união, só fala da nudez. E quantas vezes nós vemos uma facilidade de pais, mães, filhos, cunhadas, netas, sobrinhas, tias se despirem, uns em presença do outro, como se não fosse nada demais. Não é nada demais para o Egito e para Canaã, para o Egito e para Sodoma e Gomorra.
Mas para o povo de Deus é simplesmente proibido. Como é que Deus disse? Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. E nós temos uma facilidade, irmãos, de copiar o costume do Egito ou do mundo atual. Em particular nisso, nudez. E a palavra diz simplesmente: não pode. Vocês devem andar segundo o meu estatuto. E eu já falei certa vez, repito, a gente olhando assim um globo terrestre, observando onde é que está os chamados, onde se localizam os tais países cristãos e não cristãos, a gente fica diante dessa lei aqui cabisbaixo e preocupado, porque é justamente nos países chamados cristãos, nos lugares de banho público, na orla marítima e etc., é que nós vemos o maior teor de nudez do mundo. É onde eu digo, será que os países que lá fora não são cristãos, olhando para o comportamento dos chamados cristãos em termos de nudez, eles vão se converter algum dia ao cristianismo? Ou não são chamados cristãos um obstáculo para eles? Quando eles que não conhecem o Senhor Deus, que assim determina, eles andam com toda a forma de decência. Tanto que para tomarem banho em mar público, vão de roupa e tudo. Toma banho sim, mas nada de nudez. Quem é melhor? O cristão ou esses? Fica a pergunta. Mas vejam a lei de Deus, que aqui diz no capítulo 18, do verso 6 ao 18. Não copiareis o costume dos povos. E é um costume, algumas famílias, pais com filhos e filhas até, de andarem à vontade, até de banho coletivo. Precisa estabelecer um critério, um cuidado nisso aí. É lei de Deus. Se Deus disse, eu sou o Senhor, então não vou discutir. Não precisa argumentar muito. O Senhor disse, eu sou o Senhor, basta. Aí está usos e costumes, que alguns dizem que não é parte da doutrina, do ensino, das ordens de Deus para aqueles que são chamados sendo seu povo. Continuemos mais um pouco. Ainda, no capítulo 18, vem coisas difíceis de falar publicamente, mas é a palavra de Deus. Depois desse verso 18, verso 19 até o verso 25, nós temos ainda vários versos que vão falar sobre as imoralidades, as imundícias comuns no povo do mundo, no Egito ou lá em Canaã, em especial Sodoma e Gomorra. Coisas torpes no relacionamento de homens e mulheres, ou homens com homens e seres humanos com animais. É difícil, é uma torpeza, mas a palavra de Deus ensina no capítulo 18 que quem estiver nessas imoralidades e imundícias, do adultério, também do homossexualismo, no contato com os animais, e também, como Paulo disse em Romanos capítulo 1, o uso da mulher contra a natureza, todos esses casos são casos que a pessoa é excluída do povo de Deus. Deus é muito mais santo, irmãos, do que a gente pode imaginar. Nós estamos vivendo um tempo que os evangélicos, vamos falar de nós mesmos, estão dizendo, não tem importância, Deus não faz questão disso. Mas eu estou vendo Deus fazendo questão de tanta coisa, que se entendemos bem essa palavra, podemos falar que nem Isaías, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de costumes impuros, igual aos dos povos em que vivemos, e vi o Senhor dos Exércitos. Estamos percebendo como que Deus exige muito mais? Deus exige mais. E nós estamos vivendo um tempo difícil. Como é difícil. Tudo está comum, tudo é permissível. Mas a palavra diz bem claro, é proibido quem fizer, isso é abominação aos olhos de Deus, é simplesmente excluído do povo de Deus, não é mais salvo. Vamos falar em palavras mais claras. Está perdido, condenado, não é de Deus. Coisas difíceis de falar, mas estão escritas. O Deus todo puro teve que escrever essas coisas tão horríveis para alerta para nós sabemos, não serve para ele. Se andarmos nisso,
pereceremos, seremos excluídos da salvação. Mas lembremos que Paulo também destacou em 2 Coríntios capítulo 6, nos versos 17, 18 por ali, quando ele disse: não toqueis nada imundo. É para nos separar disso e daqueles que praticam isto. E Deus disse: aí, se nós não tocarmos e nos separarmos dele, Deus vai nos receber por filhos seus, e nós lhe chamaremos de Deus, o nosso Deus, e ele nos chamará de seu povo. Precisamos separar. Na verdade, não é mudar de planeta ou outro bairro que não tem nenhum não crente vivendo, mas é não participar com aqueles que fazem estas coisas. Continua a palavra ainda, aí mesmo, no capítulo 18, para destaque, no verso 29, diz assim: porém, qualquer que fizer alguma dessas abominações, as almas que as fizerem serão extirpadas do seu povo. Portanto, guardareis o meu mandado, não fazendo nenhum dos estatutos abomináveis que se fizeram antes de vós, e não vos contamineis com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Sempre Deus repete essa expressão: eu sou o Senhor vosso Deus. Continuando, entrando no capítulo 19, lembrando ainda de fazer uma observação, que Deus também fala: todos esses povos foram destruídos, a terra vomitou-os fora, uma expressão que está na Bíblia Sagrada. Por quê? Porque praticavam essas coisas. E aqueles que querem se chegar a Deus vão fazer isso e não vão ser reprovados, tanto espiritualmente como materialmente? Certamente. Onde estão os povos que habitavam em Canaã? Destruídos, desfeitos, sumiram nas gerações. E agora, como povo de Deus, vão fazer as mesmas coisas que eles e vai ficar sem repreensão? De forma nenhuma. Deus não aceita. E o seu juízo começa pela sua casa. Aqueles que estão sendo chamados como seu povo, ou que fazem menção do seu nome. Na continuação, no capítulo 19, nós temos o verso 1 e 2, que é o destaque de todos esses mandamentos. Quando Deus diz assim, verso 2: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Todas essas ordens que Deus dizia do viver cotidiano nosso neste mundo, que envolve o capítulo 18, 19 e depois o 20, é dentro daquela palavra que Pedro diz: sereis santos em toda a vossa maneira de viver. Quando fala em toda a vossa maneira de viver, não exclui nada. Tem que ser santo em tudo. Tudo, tudo, tudo e tudo. Não ficou nada fora. Então, pelo que essas expressões não têm importância, precisamos ser mais vigilantes e excluí-las do nosso vocabulário. Precisamos antes indagar a Deus qual é a gravidade e pedir graça para entendermos e nos afastarmos, conhecendo a sua boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Continuando, irmãos, há alguns ensinos mais no capítulo 19. Alguns não são conforme abominações proibidas, mas instruções, como no verso 8, 9 e 10, quando Deus diz com respeito, um exemplo simples: quando alguém fizer a colheita, coisas do passado, mas vamos pedir graça a Deus para entender o significado hoje. Fazendo a colheita do campo, da sua própria plantação, sua lavoura, a ordem de Deus é que todos os grãos ou cachos caídos não podiam ser pegos, e todos os cantinhos do campo não eram para ser também colhidos. A pessoa deveria ir colhendo e ir em frente, sem buscar os cantos e sem voltar para pegar o que caiu no chão. E Deus disse: é para o pobre, é para o estrangeiro que habita no meio de vós. Era um cuidado de Deus que na fartura da bênção de Deus algo ficasse para os necessitados. O sentido disso tudo, irmãos, é nós usarmos de misericórdia. É nós usarmos da misericórdia, atendendo, assistindo a cada um nas suas necessidades.
Se Deus nos dá com abundância, como há pouco alguém estava conversando sobre 1 grão de milho, por exemplo, 1 grão de milho vai dar aquele pé de milho, que vai dar 2, não sei quantas espigas dá, mas vamos considerar uma só espiga de milho. Ali tem para 200 grãos de milho. Então plantou 1 grão, e é só Deus que tem poder para dar vida e abundância. Temos 200. Se forem 2, 3, 4 espigas de milho num pé, então 1 grão deu 200, 400, 600, 800. Da abundância que Deus dá, Deus cobra de nós que uma porção seja para os necessitados. Ele nos dá abundância, e por que ele não vai usar de misericórdia? Com aquilo que na verdade nem é nosso, é de Deus aos nossos cuidados. Então está aí, usar de misericórdia. É o que o Senhor também disse pelos profetas: misericórdia quero, e não sacrifício. Pode ser que alguém fique muito avarento, muito preocupado em ter, reter, guardar tudo para si, e depois quer agradar a Deus oferecendo 1 tonelada. Deus vai falar com ele: eu não preciso disso. Dê ao seu irmão, ao seu próximo necessitado. É o que nós precisamos entender e usar de misericórdia. E na palavra de Deus, uma aplicação disso, nós vemos que Boaz era um homem justo. Quem lê a passagem de Ruth, o livro de Ruth, lá está Boaz com os seus ceifeiros, colhendo o produto do campo, mas atrás do ceifeiro vinha a multidão dos pobres catando as sobras. E Boaz não dizia: deixa cair alguma coisa aí para os outros terem também, em abundância. Ou seja, na abundância da bênção de Deus, vamos lembrar dos necessitados. É o que Deus está querendo dizer, com uma ordem simples. Mas não só isto, como também outros mandamentos diversos encontramos nesse capítulo 19, cuidados que precisamos ter, como o verso 12, que vai dizer: não jure pelo nome do Senhor teu Deus. Verso 14, não despreze o surdo e o cego. Tem muita gente que gosta de brincar com o surdo e com o cego, aproveitando da sua deficiência. Deus está de olho nisso e está determinando. Cuidado com eles. 15, aquele que faz o juízo, faça com justiça. Não fique com dó do pobre porque é pobre, nem tenha cuidado do rico porque é rico. Faça a justiça naquilo que está julgando. Depois, verso 16, não seja mexeriqueiro, fofoqueiro, de jeito nenhum. É ordem de Deus, não pode. Verso 17, não deixar de repreender o teu irmão quando estiver em falta. Irmãos, a instrução é clara aqui. E temos depois Jesus ensinando: se vires o teu irmão em falta, vá a ele só e conversa com ele. Chama a atenção dele para o fato. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas muitas vezes nós não queremos incomodar. Deixa para lá, é problema dele. E às vezes quando falamos é para o outro. Viramos fofoqueiro. Mas para o próprio que está em erro, está em perigo de uma transgressão, um pecado e morte espiritual, a gente não fala, a gente diz: é problema dele. Deus diz: não é problema dele não, é seu também. Você tem que ajudá-lo a não tropeçar, a não errar. É o que o Senhor está falando lá em Levítico, coisas do passado. No verso 26 vai voltar a falar sobre o sangue e vai falar da adivinhação. Não pode buscar adivinhadores, é ordem de Deus. Quem fizer isso é questão de morte. No verso 32, diante das cãs te levantarás. Ou seja, respeito aos idosos. Vivemos uma geração em que os jovens são muito, meu Deus, sem respeito algum. Eu lembro no passado que, sem ser evangélico, sem conhecer a palavra de Deus, a gente estava num ônibus, chegava um idoso, uma senhora, a gente levantava, dava lugar para eles. Hoje são chamados de velhos, atrapalhadores do trânsito e vai por aí afora. Alguém que esteja com dificuldade pela sua idade, pela sua situação de anos avançados. E é a ordem de Deus expressa no capítulo 19, verso 32, dizendo desta forma: diante das cãs te levantarás e honrarás a face do velho e terás temor do teu Deus. E aí Deus agrava: eu sou o Senhor. É ordem expressa, não é educação, não é uma boa formação,
é mandamento de Deus, que no passado era costume se cumprir no Brasil que vivemos hoje. E hoje ninguém faz isso. Não temos observado que alguém tenha este cuidado. Mas é a ordem de Deus também. E no verso 36, mandamentos também que Deus colocou, quando Deus disse: balanças justas tereis, pesos justos, tudo de forma correta, no comprar e no vender, é a mesma medida que devemos estar usando. Observe, irmãos, destaco outra vez, o sentido disto é aquilo que Pedro diz: sede santos em toda a vossa maneira de viver, até socialmente, como vimos nesses últimos versos citados. Indo para o capítulo 20, continua as ordens do Senhor. Não vamos estar considerando todos os versículos, mas quero ler para os irmãos o verso 8 do capítulo 20, quando Deus diz assim: e guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Muita gente quer ser santificado de outras formas, mas a principal, a clara, irmãos, em que uma pessoa é santificada, é purificada, é pela obediência aos mandamentos de Deus. Não são rituais, não são outras coisas que a religiosidade pode aconselhar. Tem que ser primeiramente a obediência aos mandamentos de Deus. Jesus falou algo assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Pelo conhecimento da vontade de Deus, daquilo que Deus coloca como certo e errado, nós já vamos sendo purificados. É como aquele que é avisado da cova e afasta-se da cova, passa de largo. Mas o desavisado, desatento ou desobediente, cai na cova. Então o Senhor está falando tudo isso com cuidado de nós mesmos. Mas observem outros mandamentos no sentido de santificação. Verso 9, por exemplo: quando um homem amaldiçoar a seu pai ou sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe, o seu sangue é sobre ele. Eu acho que se a gente for falar isso muito alto e alguém lá fora ouvir, pode até processar a gente, né? Há um total desrespeito à paz. E muitas vezes nós destacamos muito aquela palavra, né? Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento, para que tenha longos dias sobre a face da terra. Mas aqui tem esse mandamento que nem aquele, e é um destaque sério, um cuidado que os filhos devem ter. Aquele que amaldiçoar seu pai e sua mãe certamente morrerá. É juízo de Deus. Precisa ter um certo cuidado. Continuando ainda, verso 10. Adultério. Até pouco tempo, adultério no Brasil era crime. Agora já está abolido, não é crime mais. E como é que está no meio evangélico? Adultério ainda é crime ou não é mais crime? É pecado ou não é mais pecado? Os homens no mundo fazem lá os decretos deles e aprovam o que eles acham que podem aprovar, mas os mandamentos de Deus continuam. E entre essas coisas que os homens na lei deles vai tornando suave ou coisa comum, adultério é comum, não é crime mais. Mas Deus continua dizendo bem forte: aquele que estiver em adultério certamente morrerá. Como também o verso 13 do capítulo 20 diz bem claro: homossexualismo, quem estiver envolvido com isso certamente morrerá. Mas lá fora como está? Se alguém falar alguma coisa, né, sobre homossexualismo ou contra isso ou contra eles, pronto, já vai para a cadeia sem fiança. Que vergonha! Uma abominação, uma vergonha dessa. Mas agora mudou o tempo. Você tem que ter cuidado para falar essas coisas por aí. Mas Deus diz bem claro: está nessa situação, morte. Observe a seriedade de Deus, irmão, na sua palavra, nas suas ordens, nos seus mandamentos. E se alguém vai pela lei, pelos povos, pelas religiões, esquece que quem determina é Deus. Por isso que nesse capítulo 19 e 20, como também no 18, várias vezes Deus dá um ultimato: eu sou o Senhor. Pronto, ele mandou. Não tem que discutir. Se tem outra lei, se tem outro costume, se tem outro pensamento, outro entendimento, Deus não quer saber. Ele é Deus, Ele é o Senhor das nossas vidas e Ele determinou. Pronto, obedeça. Não tem mais o que falar.
Assim, no capítulo 20, vamos seguindo outras colocações, nós estamos procurando ir mais nos pontos destacáveis. Quero chegar ao final, no capítulo 20, verso 26, desse título que nós temos separado como advertência contra as abominações, quando Deus diz, em resumo no final, que todas essas suas ordens, todos esses seus mandamentos, é para nós sermos salvos, ou sermos santos, diz o verso 26, e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. É ordem de Deus. E isso, observe, repetidamente nesses 3 capítulos, 18, 19 e 20. Nós vamos estar interrompendo o nosso estudo neste capítulo, anunciando já que estudaremos para a próxima oportunidade os capítulos 21 e 22 como sendo um bloco. O bloco também de advertência contra abominações, alertas contra abominações, erros, transgressões, mas agora, num particular, que é para os sacerdotes. Aí vamos estar estudando e percebendo que se para o povo Deus era tão exigente, no aspecto de santidade que ele exigia do povo, e quanto mais agora ele exige, é mais que ele exige, daqueles que são chamados sacerdotes, chamados para estarem no seu santuário, ministrando as suas coisas. Ele requer santidade, mais até do que o povo. Aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.